Nós estamos falando desse evangelho poderoso, dessa palavra que nos traz salvação e redenção. E esses dias que temos vivido, temos presenciado momentos tão difíceis, não é verdade? Nós sabemos que existe um ponto final para todas as coisas, mas também existe uma palavra final que Deus já nos deu. E hoje nós vamos refletir sobre essa palavra final de Deus para nossas vidas. O que o Senhor falou de tão importante para nos trazer essa tão grande salvação? Nós vamos refletir hoje no livro de Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. O interessante é que, ao ler esse texto, nós podemos entender que Deus já falou de várias maneiras. O Senhor já usou os seus profetas no Antigo Testamento, Ele já usou sonhos, visões, a sarça ardente e tantas outras coisas. Ele já usou para falar conosco, com o seu povo. Ali o povo hebreu, no deserto, na saída do Egito, ali no tempo dos juízes. Deus se revelou e falou com o seu povo. Nós, quando olhamos para tudo isso que está acontecendo, achamos que Deus está em silêncio. Não, mas Ele já falou. Ele já se entregou. Ele já nos mostrou um caminho aonde nós podemos confiar. E quando fala aqui no versículo 1, falou de muitas formas, nós podemos, como disse aqui, colocar todos os profetas, a palavra, Moisés, a escrita. Tudo isso foi usado para nos falar. E nos falar o quê? Que palavra é essa? Nos falar sobre uma salvação, sobre uma redenção. E essa redenção, ela só poderia ser obtida através do unigênito, do Filho de Deus. Aquele que viria, como diz em Isaías 53, um homem de dores, que viria e levaria sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu pergunto a você, quem é ele? Quem é esse agora que ele está falando? O versículo seguinte nos ensina: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ele falou de várias maneiras, ele usou vários homens, mas agora ele nos falou de forma última e única que nós precisamos através de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a palavra final de Deus. Ele nos trouxe o entendimento do que é a salvação genuinamente. Quando olhamos para o Velho Testamento, olhamos a lei e tudo o que está escrito ali, nós podemos observar que é apenas uma figura daquilo que viria. Se você olhar ali o templo, o tabernáculo, era uma figura de algo que iria acontecer mais na frente, e isso aconteceu em Cristo Jesus. Se você olhar ali os sacrifícios, se você olhar ali o próprio templo, as entradas e tudo que estava ali, todos os utensílios que eram utilizados naquele templo, era apenas uma figura daquilo que viria, algo genuíno, algo último e verdadeiro e bastante para a nossa vida, que bastaria para todos nós. Ele é Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador de nossas vidas. Ele se revelou através dele. E você pode estar perguntando, como assim ele se revelou? Nós sabemos que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Nós sabemos que Jesus, ele é o esplendor do Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele, como diz em João, capítulo 1, a partir do versículo 1, ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Nada do que foi feito sem Ele. Tudo que existe, existe por Ele. Ele que sustenta todas as coisas. E Ele veio fazer o que aqui? Então, que palavra final é essa que veio nos trazer, que é tão importante assim? A palavra da salvação. Se você observar, Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu te pergunto, aonde você tem buscado redenção? Aonde você tem buscado salvação?
Apenas em Cristo Jesus é que nós temos a revelação exata do Pai e do querer e a vontade perfeita de Deus. Nós vamos refletir sobre isso que estamos falando aqui agora. Vamos ouvir essa maravilhosa canção e já a gente volta com a conclusão desse estudo. Estamos falando desse Senhor que é poderoso, que é maravilhoso. O Senhor que tem nos dado vida. Esse Senhor que se revelou a nós e nos deu essa tão grande salvação. E o autor ao Hebreus aqui, ele deixa bem claro isso. Nos foi revelado agora nesses últimos dias por meio do Filho. Note que essa palavra, últimos dias aqui, nos traz uma referência, de um tempo aonde o Cristo Jesus já veio e Ele irá retornar. Esse tempo intermediário aqui, aonde Cristo vai voltar e levar a sua igreja. Nós vivemos os últimos dias. Se você olhar Mateus capítulo 24, você vai entender também que nós já estamos vendo todos os sinais. Guerras, rumores de guerras, pestes, tantas outras coisas acontecendo no mundo. E nós podemos entender que Cristo se revelou para nos trazer essa tão grande salvação. Tudo isso vai se findar, mas teremos salvação, e tão grande salvação, através de Cristo Jesus. No versículo 3 deste mesmo capítulo, ele diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Como disse anteriormente, ele é o esplendor da glória do Pai. Nós não encontramos esplendor na natureza, nós não encontramos esplendor nos anjos, nós não encontramos esse esplendor nos profetas, nos apóstolos, nos discípulos e nenhum outro a não ser em Cristo Jesus, porque Ele é superior. Por isso a palavra nos ensina que Ele nos falou nesses últimos dias por Cristo. Ele é a expressão exata do Senhor. Ele é Deus. E quando nós entendemos isso, entendemos essa tão grande salvação. O porquê que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não temos salvação em nenhum outro. Nós não temos salvação pelos anjos, nós não temos salvação simplesmente por uma obediência religiosa a qualquer doutrina. Não, nós obtemos salvação quando reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, porque Ele é o Senhor, Ele é a palavra final de Deus. O versículo 4 nos diz também que, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao dele. Nós entendemos que debaixo do céu e na terra não há nenhum nome maior do que esse nome. Não existe outro nome maior pelo qual podemos obter salvação. Somente em Cristo Jesus. Ele está superior. Ele se assentou à direita de Deus Pai. Ele é o nosso Deus. Que você possa colocar a sua confiança em Jesus. Saber que Jesus Cristo, Ele veio para resgatar a mim e a você dos nossos pecados. De viver para nós mesmos, de estarmos sempre buscando a nossa própria vontade e colocarmos a nossa vida nele, porque Ele sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Ele que é essa boa, perfeita e agradável vontade. Coloque sua fé nele. Esteja sempre atento a viver no Senhor, porque esses são os últimos dias. E Ele já falou, e Ele já se revelou. Entenda isso. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que o Senhor te abençoe e não perca o nosso próximo programa. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30
Às sextas, às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão. O programa Evangelho Puro e Simples é um oferecimento de Cara de Anjo, tudo para Baby e Kids. Plastibem, tudo em material escolar, descartáveis e embalagens. Joalheria Castro, celulares, serviços e acessórios. Pizzaria La Bella Pizza, todo dia é dia de pizza. Escritório de Contabilidade Antônio Feitosa, sua empresa em boas mãos.